aos Coríntios, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Então vamos lendo aqui devagarinho até que os que não encontrarem forem encontrando, tá? Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto: não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são honrados, e nós somos desprezados. Estão entendendo a bronca que Paulo está dando na igreja aqui? Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos; quando somos perseguidos, suportamos; quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote
ou com amor e espírito de mansidão? Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe. Já muito grato a Deus e à diretoria desta convenção por esta honrosa oportunidade de ministrar em mais uma das nossas EBOs. Meus queridos, todos nós aqui já sabemos o contexto que envolveu o escrito de Paulo para a igreja de Corinto. Uma das igrejas mais cheias do Espírito Santo, uma das igrejas onde mais tinha a operação dos dons espirituais, porém trabalhosa, porém carnal. Mas como é que é isso, pastor? Como é que uma igreja que tem profecia, tem revelação, tem interpretação de línguas, tem pregação, e é carnal ao mesmo tempo? Irmãos, dons espirituais não são termômetros para aferir caráter de ninguém. O fulano profetiza, rapaz, o fulano, sim, meu irmão, eu quero saber como é ele no dia a dia, como é que ele trata a família dele, como é que ele é na vizinhança, como é que ele é no trabalho. Pouco importa se ele pula, se ele marcha, se ele fala língua, se ele profetiza, eu quero saber do caráter dele. Dom espiritual, eu quero saber da vida dele. E a igreja de Corinto era esta igreja, onde eles tinham a manifestação dos dons, mas ao mesmo tempo era conivente com o pecado, inclusive de uma crente de oração da igreja que tinha um caso com o seu enteado. E aí o apóstolo Paulo escreve a primeira carta, e essa carta se perde. Aí ele escreve a segunda carta, que para nós é a primeira, e depois ele escreve uma terceira, que para nós é a segunda. Ele escreve a primeira, e quem já leu a primeira carta aos Coríntios sabe que é uma carta de exortação e de doutrina. Viram aqui a linguagem do capítulo 4, como foi que Paulo tratou a igreja? Tratou com ironia, pegou pesado, chamou a atenção, porque a igreja, que era filha dele na fé, fruto do seu trabalho missionário, junto com Timóteo, quando Paulo chama Timóteo, apresenta o Timóteo a Paulo, lá em Atos 16, e que Paulo recebe a visão do varão macedônio, mandando atravessar a Macedônia, eles andam lá de onde ele estava, para Troa, de onde tinha um porto, o único lugar que tinha um porto, ele entrou para pegar o navio, eles andaram 600 quilômetros, 600, a primeira prova missionária de Timóteo, sai da casa da mamãe e vai para a obra missionária e anda 600 quilômetros, vamos ver se o cabe aprovado nele. E aí chega no porto, entrou, ele pega o navio, primeira parada, Filipos, primeira igreja da Europa, Filipos, segunda igreja da Europa, Tessalônica, aí vão, fundam a igreja de Corinto, cidade portuária, quem sabe como é cidade marítima, como por exemplo Fortaleza, a parte da orla de Fortaleza, muita prostituição, e isso era notório, visível na cidade de Corinto. Os navegadores ficavam meses no mar, e quando chegavam, eles iam procurar saciar sua carência, e favorecendo a isso, existia um templo, chamado Templo de Afrodite, e que nesse templo existiam 1000 sacerdotisas que eram prostitutas, elas eram prostitutas cultuais, e existia o costume dessas sacerdotisas rasparem a cabeça. Por isso que Paulo recomendou às mulheres cristãs que tivessem o cabelo comprido, se precisasse cortar o cabelo, usasse
o véu, que é para elas não serem confundidas na rua com prostitutas, porque a prostituição acontecia às claras na rua. Imagina a luta de Paulo. E aí aparecem uns oportunistas, que nessa hora aparecem, as igrejas sempre aparecem oportunistas, se achando o máximo. O capítulo lido pelo nosso presidente é bem parecido com o capítulo 4, porque apareceram umas figuras na igreja, e eu vou usar aqui o nosso linguajar pentecostalístico. Apareceram os camaradas do fogo, do mistério, do vai e vem, do movimento, mas que só tinha um movimento, porque o que provoca o real movimento na igreja é a palavra. Se não tem palavra, é barulho de lata seca, não vale nada. E aí o povo começou a se alegrar. Rapaz, aí aquele homem ali, o cara é vaso, é profeta e tal. Rapaz, isso aí é melhor do que o nosso pastor. Prefiro o Chiquinho do manto do que a doutrina do meu pastor. Está entendendo, né? E aí foi isso que Paulo entra no capítulo 4 falando. Porque agora surgiram essas figuras, e aí Paulo ficou preocupado, porque foi ele, como ele mesmo disse, que deu a luz àquela igreja. Imagina como Paulo estava naquele momento, irmão. Ele que ganhou cada vida para Jesus, formou a igreja, discipulou, doutrinou, explicou, foi o único apóstolo que sistematizou o uso dos dons espirituais. Qual é o outro apóstolo na Bíblia que explica como devem ser usados os dons? Nenhum outro, só Paulo. E aí é onde cai por terra a tese dos cessacionistas, os dons cessaram. Eu só digo a qualquer cessacionista uma coisa: se os dons tivessem cessado, Paulo não teria explicado para a igreja como eles deveriam se comportar acerca dos dons, não teria ensinado para a igreja sobre os dons, não teria deixado as regras estabelecidas sobre os dons. Sabe o que é que Paulo teria feito? Acaba com essa brincadeira. Não existe profecia, não existe interpretação, não existe variedade de língua, não existe nada disso, acaba com isso. Não, pelo contrário, ele disse: buscai com zelo os dons espirituais. Foi isso que ele disse. Aleluia. O que precisava era ensinar o menino, ensinar a criança. Ensine. E aí ele entra no capítulo 4, e eu quero que os senhores vejam, por favor, o versículo 1, é nele que eu vou me deter por estes minutos.